Aos 20 anos e bem no meio da semana de provas finais na faculdade onde estudo finanças, uma área brutal, mas sempre tive um talento natural para números. Enquanto estou aqui no meu quarto apertado do dormitório, cercada por pilhas de livros didáticos e um cemitério de xícaras de café vazias, não consigo parar de pensar no meu próximo aniversário. Minha família planeja celebrar assim que eu finalmente concluir esses exames. No entanto, as celebrações familiares sempre me deixam com um gosto amargo na boca, porque crescendo sempre me senti a ovelha negra. Minha irmã mais velha, Bruna, que agora tem 25 anos, sempre foi a criança de ouro, a que meus pais adoravam incondicionalmente. Eu era apenas ali um pensamento tardio. Lembro-me vividamente de uma vez quando eu tinha 8 anos. Era o 13º aniversário de Bruna e meus pais deram a ela uma festa enorme e extravagante. Havia um castelo inflável gigante que praticamente engoliu o quintal, um mágico brega, tirando coelhos infinitos de cartolas e um bolo imponente que parecia maior do que eu. Eu estava incrivelmente empolgada, pensando ingenuamente que meu aniversário seria tão grandioso. Mas quando meu aniversário chegou, alguns meses depois, tudo o que ganhei foi um bolo pequeno e patético do supermercado e um par de meias finas. Tentei desesperadamente não chorar, mas as lágrimas brotaram e escorreram pelo meu rosto de qualquer maneira. Minha mãe apenas acariciou minha cabeça com desdém e disse: "Não seja tão dramática, Alice, é apenas um aniversário." Foi então que percebi pela primeira vez que eu era diferente e menos importante de alguma forma. À medida que envelhecia, aquela sensação corrosiva de ser a segunda melhor só se intensificava. Bruna ganhava o iPhone mais recente todos os anos, enquanto eu, a contragosto, herdava os telefones velhos e desatualizados dela. Ela ostentava roupas de grife enquanto eu ficava com as sobras dela. Quando ela triunfalmente se formou no ensino médio, meus pais compraram para ela um carro novo e brilhante, um conversível vermelho cereja nada menos. Quando me formei, tudo o que recebi foi um mísero cartão presente de R$ 25 para a livraria local. Minha avó, porém, era diferente, um farol de calor em uma casa fria. Ela sempre me tratou como se eu fosse verdadeiramente especial. Quando eu, animadamente, disse a ela que queria estudar finanças, o rosto dela se iluminou. "Você tem uma cabeça boa, Alice", ela disse com um brilho nos olhos. "Você vai longe." E agora ela insistiu em organizar minha festa de 20º aniversário. Ela até deu aos meus pais milhares de reais para que isso acontecesse. Fiquei totalmente chocada quando soube. Meus pais geralmente ignoravam meus aniversários como se fossem inconveniências insignificantes, mas não ousaram discutir com a vovó. Eles apenas pegaram o dinheiro e me disseram secamente para focar nos meus exames. Não pude deixar de ouvir Bruna tendo um ataque monumental sobre isso. "Por que ela ganha uma festa grande?" Ela choramingou sua voz, escorrendo ciúmes. "Eu realmente poderia usar esse dinheiro para aquela viagem à Europa que eu queria fazer." Vovó acalou rapidamente a voz dela como aço. "Silêncio agora, Bruna. Todo mundo te mima como está. Eu não acabei de te dar 10 mil reais para o aluguel e você ainda está morando em casa." Bruna ficou em silêncio depois disso, com uma expressão carrancuda no rosto. Não pude deixar de sentir uma pequena ponta de satisfação maliciosa. Então aqui estou eu estudando intensamente para o meu último exame. É amanhã e então estou finalmente livre. Livre da pressão sufocante da academia e, mais importante, livre para celebrar meu aniversário livre, para me sentir especial por uma vez. No dia seguinte, saí do meu último exame sentindo como se um peso colossal tivesse sido tirado dos meus ombros cansados. Meus colegas conversavam animadamente sobre seus planos de verão, mas tudo o que eu conseguia pensar era na minha iminente celebração de aniversário. Enquanto voltava para o meu dormitório solitário, meu telefone zumbia incessantemente com mensagens. Meus amigos da faculdade, que Deus os abençoe, estavam me desejando um feliz aniversário, antecipado, sabendo que eu estaria voltando para casa em breve. Parecia bom ser lembrada, mesmo que fosse apenas por pessoas que eu conhecia há apenas alguns anos. "Feliz quase aniversário!" Minha colega de quarto, Joana, chamou alegremente, enquanto eu entrava em nosso espaço compartilhado apertado. Pronta para a grande festa da família. Eu assenti tentando reunir algum semblante de entusiasmo. Deve ser interessante." Joana levantou uma sobrancelha cética. "Você não parece muito animada. Está tudo bem." Suspirei, jogando-me dramaticamente na minha cama estreita. "É só minha família. Eles não são exatamente do tipo caloroso e afetuoso, sabe? Especialmente quando se trata de mim." "Mas sua avó organizou tudo isso certo." Joana apontou razoavelmente. "Isso deve contar para alguma coisa." "Verdade." Admiti uma centelha de esperança acendendo dentro de mim. Vovó sempre foi diferente.
Ela realmente parece gostar de mim. Enquanto arrumava minha mochila gasta de forma desorganizada para a viagem de volta para casa, não consegui me livrar de uma sensação incômoda no estômago. Era uma mistura turbulenta de esperança. Esperança de que, por uma vez, meu aniversário fosse verdadeiramente especial. E um temor profundo e inquietante de que, de alguma forma, tudo daria horrivelmente errado. A longa viagem de ônibus para casa pareceu ainda mais longa do que o normal, minha mente vagando incessantemente para o que me esperava. A casa estaria festivamente decorada. Haveria um bolo decente. Meus pais realmente pareceriam felizes em me ver. Enquanto subia a entrada familiar, respirei fundo e firme. A casa parecia normal. Nenhum balão colorido balançando na brisa, nenhuma fita alegre adornando a varanda, nada para indicar que uma celebração era iminente. Mas talvez eles estejam guardando tudo lá dentro. Pensei otimista, tentando desesperadamente me agarrar a um pedaço de positividade. Empurrei a porta da frente, chamando mãe, pai, cheguei. A casa estava assustadoramente silenciosa. Silenciosa demais para um lugar que supostamente estava se preparando para uma festa. Franzi a testa, deixando minha mochila pesada sem cerimônia perto da porta e seguindo para a sala de estar fracamente iluminada. Meus pais estavam lá sentados rigidamente no sofá, parecendo estranhamente desconfortáveis, quase culpados. Não havia absolutamente nenhum sinal de preparativos para a festa. Oi, eu disse, confusão e uma crescente sensação de desconforto rastejando em minha voz. Onde está tudo... Você sabe, as coisas de aniversário. Minha mãe e meu pai trocaram um olhar furtivo que fez meu coração despencar como um peso de chumbo. Sobre isso, Alice... Meu pai começou sua voz estranhamente distante. Decidimos não organizar sua festa de aniversário. Pisquei, certa de que o havia ouvido errado. O quê? Mas... A vovó deu dinheiro para isso. Gaguejei, minha voz tremendo ligeiramente. Nós demos o dinheiro para a Bruna para a viagem dela. Minha mãe interrompeu suavemente, evitando meu olhar. Ela e o namorado dela voaram para o Havaí há alguns dias. As palavras insensíveis me atingiram como um golpe físico, tirando o ar dos meus pulmões. Senti meus olhos começarem a arder com a picada familiar e indesejável das lágrimas. Vocês o quê? Mas era para o meu aniversário. A vovó deu para vocês para o meu aniversário. Meu pai encolheu os ombros com desdém sem encontrar meus olhos devastados. A Bruna precisava de férias. Você entende, não é? Não pude acreditar na pura audácia do que estava ouvindo. Entender não, pai, eu absolutamente não entendo. Era para ser a minha festa de aniversário. Eu convidei pessoas, o que eu devo dizer a elas? Nós já cuidamos disso. Minha mãe disse seu tom frio e desdenhoso. Ligamos para todos e dissemos que você estava com problemas na faculdade e que a festa foi cancelada. Fiquei ali, o choque inicial rapidamente dando lugar a uma raiva branca e ardente. Vocês mentiram para eles sobre mim, como puderam fazer isso? O rosto do meu pai endureceu em uma máscara familiar de desaprovação. Chega, Alice, você precisa aprender a nos obedecer e parar de ser tão egoísta. Egoísta. Quase gritei a palavra minha voz, rachando com incredulidade e dor. Como estou sendo egoísta, era meu aniversário, minha festa. Nesse momento, a porta da frente rangeu. Virei-me esperando desesperadamente que fosse Bruna de volta cedo e milagrosamente sentindo-se culpada por uma vez. Em vez disso, vi minha avó entrar, seus olhos perspicazes imediatamente se estreitando ao ver a cena tensa. O que diabos está acontecendo aqui? Ela exigiu, sua voz perigosamente afiada. Onde está a festa? Olhei para meus pais, esperando com um sentido mórbido de antecipação para ver como eles tentariam se safar dessa. Eles hesitaram, tateando por palavras patéticas. Naquele momento, algo dentro de mim finalmente cedeu. Não há festa, vovó, eu disse, minha voz tremendo com uma fúria mal contida. Eles deram o dinheiro que você enviou para a Bruna para uma viagem ao Havaí em vez disso. O olhar no rosto da minha avó foi algo que eu nunca havia testemunhado antes. Era uma mistura aterrorizante de fúria e profunda decepção, e estava tudo direcionado aos meus pais completamente sem espinha. Isso é verdade! Ela exigiu, sua voz tremendo de raiva. Meus pais nem conseguiram encontrar seu olhar penetrante. O silêncio vergonhoso deles foi toda a confirmação que ela precisou. A vovó virou-se para mim, sua expressão severa, suavizando com uma onda de compaixão. Alice, querida. Ela disse gentilmente, mas com firmeza. Vá arrumar suas coisas. Você vem comigo. Não precisei que me dissessem 2 vezes. Enquanto corria para cima para jogar algumas roupas de qualquer jeito na minha mochila, pude ouvir claramente a voz da minha avó, baixa e perigosamente zangada, enquanto ela finalmente desabafava sua fúria sobre meus pais totalmente merecedores. Não consegui distinguir as palavras exatas, mas o tom era inconfundível. Quando voltei para baixo,
A vovó estava esperando perto da porta, o rosto com uma expressão sombria. Sem uma única palavra para meus pais aturdidos, saímos de casa e entramos no carro luxuoso dela. Enquanto nos afastávamos, a barragem finalmente se rompeu e deixei as lágrimas fluírem livremente. 20 longos anos de me sentir desamada e indesejada vieram à tona em uma torrente de luto. A vovó estendeu a mão e apertou minha mão trêmula. Não se preocupe, querida, ela disse, sua voz surpreendentemente gentil, mas firme. Vamos resolver isso. Você merece muito melhor do que isso e já é hora de alguém finalmente te mostrar isso. A vovó nos levou para sua magnífica casa de 2 andares aninhada nos tranquilos arredores da cidade. Enquanto entrávamos na longa e sinuosa entrada, ela se virou para mim com um brilho determinado nos olhos. Esta pode não ser a festa que você esperava, Alice. Ela disse com um pequeno e confortável sorriso. Mas vamos celebrar seu aniversário adequadamente. Uma vez dentro de sua casa, quente e acolhedora, a vovó imediatamente pegou o telefone. Observei totalmente impressionada enquanto ela pedia o que parecia ser comida deliciosa o suficiente para alimentar um pequeno exército tudo para entrega rápida. Espero que esteja com fome, ela disse com uma piscadela travessa ao desligar. Teremos um verdadeiro banquete a caminho. Enquanto esperávamos que as delícias culinárias chegassem, a vovó se agitava em sua espaçosa cozinha, tirando sua melhor porcelana e talheres brilhantes. Ofereci ajuda, mas ela me afastou gentilmente. É seu aniversário, querida. Ela insistiu, seus olhos cheios de afeto genuíno. Você apenas relaxe. Então me sentei à sua grande mesa da cozinha, observando-a trabalhar, com uma sensação de gratidão perplexa. Depois de alguns minutos de silêncio confortável, não pude conter a pergunta que me corroía a alma há anos. Vovó, comecei minha voz pequena e hesitante. Por quê? Por que eles não me amam? Ela parou os preparativos, virando-se para me encarar com um olhar profundamente triste em seus olhos gentis. Por um longo momento, ela parecia estar lutando com algo profundo dentro dela. Então ela suspirou suavemente e sentou-se à minha frente, estendendo a mão para segurar gentilmente a minha. Oh, Alice, ela disse sua voz cheia de uma vida inteira de compreensão tácita. Eu suponho que é hora de você saber a verdade. Meu coração começou a disparar um nó de apreensão apertando em meu peito. A verdade sobre o quê? A vovó respirou fundo e firmemente. Seus pais, eles não queriam que você nascesse. As palavras devastadoras me atingiram como um golpe físico. Senti o ar sair dos meus pulmões como se tivesse levado um soco. O quê? Eles acharam que Bruna era suficiente. A vovó continuou sua voz gentil, mas firme. Mas eu os convenci a ter você. Sua mãe, ela teve uma gravidez muito difícil e o parto foi complicado. Ela quase morreu. Senti novas lágrimas brotarem em meus olhos, uma onda de culpa me invadindo. Então é minha culpa. Não. A vovó disse com força, seu aperto em minha mão se apertando. Não, Alice, não é sua culpa de forma alguma. Essas coisas acontecem às vezes. Mas sua mãe, ela tentou evitar você depois disso. E seu pai e Bruna seguiram o exemplo dela. Fiquei ali totalmente atordoada, as peças de um quebra-cabeça de uma vida inteira finalmente se encaixando, formando uma imagem dolorosa. Todos esses anos, eu soubera instintivamente que algo estava terrivelmente errado, mas eu nunca em meus piores pesadelos imaginei esse nível de rejeição. Justo então a campainha tocou, anunciando a chegada da nossa tão esperada comida. Enquanto a vovó foi pegá-la, fiquei sentada apática, tentando processar a revelação avassaladora que acabara de receber. As próximas horas passaram em um borrão surreal. A vovó e eu devoramos uma quantidade ridícula de comida deliciosa, e ela me entreteve com histórias hilárias e comoventes de sua juventude, conseguindo de alguma forma me fazer rir apesar do peso esmagador em meu coração. Conforme a noite avançava, me vi relaxando lentamente, realmente desfrutando do meu aniversário pela primeira vez em o que parecia uma eternidade. Enquanto terminávamos as últimas fatias decadentes de bolo, o telefone da vovó tocou. Ela olhou para o identificador de chamadas, depois para mim com um brilho malicioso nos olhos. É sua irmã? Ela disse, um toque de diversão em sua voz. Vamos ver o que ela tem a dizer. Senti uma curiosidade mórbida me dominando. A vovó colocou o telefone no viva-voz. Alô? A voz de Bruna veio soando, apavorada e estridente. Vovó, por que meu cartão de crédito está bloqueado? O que está acontecendo? A voz da vovó estava calma e controlada quando ela respondeu. Olá, Bruna. Vejo que você finalmente descobriu que há consequências para suas ações. O que ações? Do que você está falando? A voz de Bruna estava subindo de tom, beirando a histeria.
Seu comportamento e o de seus pais tem sido absolutamente vergonhoso. A vovó disse firmemente sua voz como aço polido. Pegar dinheiro destinado ao aniversário de sua irmã para seus próprios desejos egoístas. Estou profundamente desapontada com todos vocês. Houve uma pausa tensa. Então a voz irritada de Bruna voltou carregada de ressentimento. Ah, qual é, vovó mamãe? E papai fizeram a coisa certa, me dando aquele dinheiro. Alice não precisa de uma festa grande e extravagante. Você é apenas uma velha louca e... Já chega! A vovó acortou sua voz como um estalido de chicote. Já ouvi o suficiente. E com isso ela desligou o telefone decisivamente. Olhei para ela com os olhos arregalados e sem palavras. Vovó, você realmente bloqueou o cartão dela. Ela assentiu um sorriso satisfeito adornando seus lábios. Bloqueei, e as contas dos seus pais também. Já é hora de eles aprenderem a se virar sozinhos. Como se fosse um sinal, o telefone começou a tocar novamente. Desta vez, o identificador de chamadas mostrava claramente o número dos meus pais. A vovó o ignorou completamente, voltando-se para mim, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Agora então, ela disse alegremente, como se não tivéssemos acabado de lançar uma bomba financeira em toda a minha família imediata. Que tal planejarmos o resto da sua semana de aniversário? Os dias seguintes que passei com a vovó foram como um belo sonho, um contraste marcante e bem-vindo ao pesadelo que havia sido minha existência. Pela primeira vez em meus 20 anos, senti-me verdadeiramente amada, verdadeiramente valorizada e verdadeiramente apreciada por exatamente quem eu era. Fizemos compras, visitamos museus fascinantes e simplesmente desfrutamos da companhia reconfortante uma da outra. Mas como todas as coisas boas, nosso tempo juntas eventualmente teve que chegar ao fim, e logo chegou a hora de eu voltar para meu dormitório solitário e enfrentar a perspectiva assustadora das aulas de verão. Enquanto eu, cansada, desfazia minhas malas em meu pequeno e impessoal quarto de dormitório, meu telefone zumbia incessantemente. Olhei para ele vendo uma inundação de notificações raivosas, chamadas perdidas e mensagens virulentas, de meus pais e Bruna. Com um suspiro profundo e cansado, sentei-me pesadamente em minha cama e comecei a rolar pela onda digital. A primeira mensagem era da minha mãe. Alice, você precisa falar com sua avó agora mesmo. Isso é completamente inaceitável. Em seguida, veio a demanda igualmente enfurecida do meu pai. Nós somos seus pais. Você nos deve sua lealdade. Faça ela desbloquear nossas contas imediatamente. As mensagens de Bruna eram ainda mais venenosas, cheias de acusações odiosas. Sua pirralha traidora, era isso que você queria arruinar tudo para nós. Estamos presos no Havaí por sua causa. Resolva isso agora. Senti minhas mãos tremerem incontrolavelmente enquanto lia suas demandas egocêntricas e de direito. A pura audácia que possuíam para exigir minha ajuda depois de anos de negligência emocional e sua última traição era desconcertante. Respirei fundo e firme e digitei uma resposta concisa. Isso é entre vocês e a vovó. Não me envolverei. Por favor, não me contatem mais sobre isso. Enviei e, em seguida, bloqueei prontamente todos os seus números. Mas a frágil paz não durou muito. Eles começaram a ligar de números diferentes e desconhecidos, deixando mensagens de voz cada vez mais desagradáveis, cheias de demandas desesperadas e insultos cruéis. Durante uma ligação particularmente viciosa, que atendi por engano, as palavras venenosas da minha mãe me cortaram mais profundamente do que qualquer ferida física. Sua lixo ingrata. Ela cuspiu sua voz, escorrendo ódio puro. Eu nunca deveria ter dado à luz você. Eu deveria ter feito um aborto em vez disso. Aquela foi a gota d'água absoluta. Terminei a ligação e bloqueei todos os números pelos quais eles tentavam me alcançar. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, enquanto me encolhia, em posição fetal na cama, as palavras horríveis da minha mãe ecoando incessantemente em minha mente. Nas semanas seguintes, mergulhei de cabeça nos meus estudos, tentando desesperadamente abafar a dor lancinante e a picada persistente de suas palavras cruéis com a carga de trabalho exigente de livros e tarefas. Ocasionalmente ligava para a vovó buscando consolo e força em sua voz calma e confiante. Como você está, querida? Ela perguntava, seu tom sempre caloroso e genuinamente preocupado. Estou bem, vovó. Eu respondia tentando soar muito mais forte e composta do que realmente me sentia, apenas focando nas minhas aulas. Essa é a minha garota. Ela dizia, o orgulho evidente em sua voz. Lembre-se, você é mais forte do que pensa. Nunca deixe que eles te atinjam. Suas palavras inabaláveis eram um bálsamo suave para meu espírito ferido. Enquanto meus próprios pais e irmã haviam revelado suas verdadeiras e feias cores, a vovó havia se tornado minha rocha firme, meu porto seguro e inesperado nessa tempestade turbulenta. Era um dia fresco de outono,
cerca de 2 meses após o desastroso fiasco do aniversário. Eu estava andando pelo agitado campus universitário, minha mente completamente preocupada com um exame de finanças extenuante que se aproximava, quando de repente ouvi alguém chamar meu nome. Olivia! Virei-me instintivamente e congelei. Lá correndo em minha direção com um sorriso deslumbrante, quase perfeito demais, estava Bruno, o agora ex-namorado da minha irmã Bruna. O mesmo Bruno que havia estado se deliciando no Havaí, cortesia do meu dinheiro de aniversário roubado. Ele estava tão convencionalmente bonito como sempre, e eu não pude deixar de notar os olhares invejosos de outras garotas enquanto ele se aproximava com confiança. Antes que eu pudesse sequer formular um pensamento coerente, ele me envolveu em um abraço surpreendentemente apertado. Fiquei ali rígida e completamente perplexa enquanto ele se afastava, ainda exibindo aquele sorriso charmoso e praticado. Bruno, o que diabos você está fazendo aqui? Consegui gaguejar agudamente, ciente dos olhares curiosos que estávamos atraindo. Eu estava realmente esperando te encontrar. Ele disse, sua voz suave e aveludada, como seda cara. Podemos conversar. Há uma cafeteria logo ali fora do campus. Cada instinto dentro de mim gritava para dizer não, para correr na direção oposta, o mais rápido que minhas pernas pudessem me levar. Mas contra meu melhor julgamento, uma curiosidade mórbida, uma necessidade desesperada de entender a bizarra reviravolta dos acontecimentos me dominou. Ok, concordei hesitantemente, mas não posso demorar. Enquanto nos acomodávamos em um canto tranquilo e isolado da movimentada cafeteria, Bruno se inclinou para a frente, sua expressão geralmente descontraída, de repente se transformando em uma de intensa seriedade. Olivia, ele começou o seu olhar inabalável. Preciso te dizer algo incrivelmente importante. Me preparei esperando totalmente alguma mensagem complicada da minha família manipuladora. O que ele disse em seguida, no entanto, me pegou completa e totalmente de surpresa. Eu quero namorar você. Ele deixou escapar, estendendo a mão sobre a pequena mesa para segurar a minha. Vou deixar Bruna por você. Olhei para ele, minha boca literalmente aberta, completamente e totalmente sem palavras. O que, Bruno? Do que diabos você está falando? Você está com a minha irmã. Ele balançou a cabeça veementemente, seus olhos intensos nunca deixando os meus. Eu te amo há muito tempo, Olivia. Eu só estava namorando Bruna para ficar perto de você. Sei que parece absolutamente loucura, mas é a pura verdade. Enquanto ele falava suas palavras inacreditáveis, minha mente disparava, tentando desesperadamente dar sentido a essa situação totalmente sem sentido. Bruno nunca havia demonstrado o menor brilho de interesse romântico em mim antes. Na verdade, ele sempre parecia mal registrar minha existência quando estava perto de Bruna. Algo incrivelmente suspeito estava definitivamente acontecendo aqui. Decidi entrar no jogo para ver até onde ia essa bizarra toca de coelho. Forçando um sorriso tímido e hesitante, eu disse: Uau, Bruno, Isso é realmente doce. Eu não tinha absolutamente nenhuma ideia de que você se sentia assim. O rosto dele imediatamente se iluminou, claramente encorajado pela minha resposta, cuidadosamente elaborada. Sério, então? O que você acha? Você nos daria uma chance? Fingi considerar com cuidado sua proposta ultrajante. Então disse lentamente: Isso é muita coisa para assimilar. Posso ter um tempo para pensar sobre isso. Talvez pudéssemos nos encontrar novamente. Em uma semana. Claro. Bruno concordou ansiosamente, seus olhos brilhando, com o que só pude supor ser uma adoração fingida. Leve todo o tempo que precisar, Olivia. Eu esperarei por você. Depois que ele finalmente saiu, permaneci na cafeteria, bebendo lentamente meu café. Agora frio, revirando um encontro totalmente bizarro em minha mente. Não conseguia me livrar da persistente sensação de que essa súbita e dramática declaração de amor estava de alguma forma inextricavelmente ligada à decisão decisiva da minha avó de cortar financeiramente minha família tóxica. Mas como? E o que exatamente Bruno esperava ganhar com essa farsa incrivelmente transparente? Mal havia saído da cafeteria, minha cabeça ainda girando com a confissão inacreditável de Bruno, quando meu telefone zumbiu insistentemente no meu bolso. O nome da minha irmã Bruna piscou irritadamente na tela. Com um suspiro profundo e cansado, atendi relutantemente. Sua vadia traiçoeira. A voz de Bruna guinchou pelo viva voz, o volume me fazendo encolher. Como você pôde fazer isso comigo? Instintivamente afastei o telefone da orelha, minha paciência finalmente esgotada após semanas de seu assédio implacável. Bruna, do que diabos você está falando? Não se faça de burra comigo, sua patética desculpa de irmã. Minha própria voz tremia com uma mistura potente de raiva e descrença. Sua destruidora de lares.
Antes que ela pudesse cuspir mais de suas acusações venenosas, eu a interrompi minha voz fria e dura. Cale a boca agora e explique o que está acontecendo ou eu vou desligar. Houve um breve momento de silêncio atordoado do outro lado, antes que Bruna finalmente falasse novamente, sua voz tremendo, com uma raiva crua e não adulterada. Bruno acabou de terminar comigo. Ele disse que vai namorar você em vez disso, como você pôde. Senti como se tivesse levado um soco físico no estômago, a inesperada de suas palavras me deixando momentaneamente sem fôlego. O que, Bruna? Juro, eu não tinha absolutamente nenhuma ideia. Ah, não se faça de inocente. Ela cuspiu, sua voz escorrendo sarcasmo amargo. Aposto que você está absolutamente emocionada com isso, não está? Bem, adivinha, irmãzinha, ele só está atrás de você pelo dinheiro da vovó. Minha mente girava tentando processar esta última revelação chocante. Dinheiro da vovó. Do que diabos você está falando? Bruna soltou uma risada áspera e sem humor. Ah, você não sabe. Bem, deixe-me te contar, irmãzinha. A vovó está nos cortando completamente do testamento dela. Ela está deixando tudo para você. Encostei-me pesadamente em uma parede de tijolos próxima, sentindo-me subitamente tonta e desorientada. Mas por que ela faria isso? Porque ela finalmente descobriu o brilhante plano da mamãe e do papai, Bruna disse, sua voz carregada de ressentimento e autopiedade. Eles realmente entraram com um pedido para que ela fosse declarada mentalmente incapaz para que pudessem assumir o controle de todos os seus bens. Mas a velha bruxa, de alguma forma, descobriu. Senti uma onda de náusea me invadir. Eles o quê? Você me ouviu, Olivia? Bruna zombou. E agora estamos todos completamente cortados. Exceto você, claro, o anjinho perfeito. De repente, as últimas e horríveis peças do quebra-cabeça se encaixaram. Então era por isso que Bruno havia de repente declarado seu amor eterno por mim. Era tudo sobre o dinheiro da vovó. Bingo. Bruna confirmou minha percepção, não dita sua voz escorrendo veneno. Dê um prêmio à garota Deus aquela velha vil. Eu espero que ela... Não ouse terminar essa frase, Bruna. Eu a interrompi, minha própria voz perigosamente fria. Honestamente, não sei quem é pior nesta situação totalmente nojenta. Você e nossos pais patéticos por tentarem roubar da vovó ou Bruno, por ser uma cobra tão transparentemente vil e mercenária. Bruna ofegou genuinamente chocada com minha explosão incomum. Como você ousa? Não, Bruna? Eu retruquei minha voz, tremendo com fúria justa. Como ousam todos vocês? Vocês são todos absolutamente desprezíveis. Eu nunca mais quero falar com você, Bruna. Nunca mais me ligue. Com a mão trêmula, desliguei o telefone e lágrimas quentes picando meus olhos, um coquetel potente de raiva e profunda mágoa ameaçando me oprimir completamente. Como minha própria família podia ser tão totalmente cruel, tão espantosamente gananciosa? Com as mãos trêmulas, disquei rapidamente o número da vovó. Ela atendeu quase imediatamente, sua voz um bálsamo reconfortante em meio ao meu turbilhão emocional. Olivia, querida, está tudo bem. Respirei fundo e com um soluço. Vovó, acabei de descobrir sobre bem tudo. A herança. Mamãe e papai tentando te declarar incapaz. É verdade. Houve uma breve e significativa pausa do outro lado e então, surpreendentemente, a vovó riu suavemente. Ah, minha querida, eu me perguntava quando você finalmente ouviria sobre todo aquele drama ridículo. Sim, é tudo verdade. Ela então prosseguiu para recontar a história inacreditável, sua voz cheia de uma mistura fascinante de divertimento e profunda decepção. Você deveria ter visto as caras deles quando a comissão judicial apareceu na minha porta. Convidei-os para o chá. Respondi a todas as suas perguntas bobas e até fiz alguns quebra-cabeças de sudoku bastante desafiadores para provar completamente minha acuidade mental. Não pude deixar de sorrir fracamente, imaginando as expressões totalmente perplexas nos rostos dos meus pais. Então, o que aconteceu? Bem, a vovó continuou. Eles saíram bastante satisfeitos que eu estava perfeitamente sã, claro. A alegação totalmente ridícula de seus pais foi prontamente rejeitada. Depois disso... Bem, eu não tive absolutamente nenhuma outra escolha a não ser proteger meus bens e, mais importante, você da ganância insaciável deles. Deixei a casa para eles, mas o resto... Bem, isso tudo vai para você, minha querida. Senti-me completamente oprimida por seu amor e apoio inabaláveis. Vovó, eu nem sei o que dizer. Você não precisa dizer uma única palavra, Olivia, ela respondeu gentilmente. Apenas prometa que usará com sabedoria. Quero que você assuma a empresa um dia para construir sobre tudo o que criei. Eu prometo, vovó. Eu disse, minha voz embargada pela emoção, nunca vou te decepcionar. Após aquela conversa transformadora, eu me dediquei aos meus estudos com um senso renovado de propósito e uma determinação feroz.
Meus pais e Bruna, se é que ainda consigo me referir a eles assim, tornaram-se completos estranhos para mim. Bloqueei resolutamente todos os seus números, ignorando completamente suas tentativas cada vez mais desesperadas e manipuladoras de contato. Eles finalmente haviam mostrado suas verdadeiras e feias cores, e eu não queria absolutamente mais nada com eles. Uma semana depois do meu encontro totalmente bizarro com Bruno, ele realmente apareceu novamente, exatamente como havia prometido. No entanto, seu sorriso geralmente confiante, quase arrogante, vacilou visivelmente quando ele viu o olhar frio e duro em meus olhos. Olivia. Ele começou suavemente estendendo a mão para segurar a minha mais uma vez. Recuei como se tivesse sido queimada, puxando minha mão bruscamente. Poupe-me, Bruno! Eu cuspi minha voz cheia de desprezo indisfarçável. Sei tudo sobre seu patético plano. Você e minha irmã absolutamente se merecem. Vocês são igualmente vis e repugnantemente mercenários. Sua fachada, cuidadosamente construída, desmoronou instantaneamente, revelando o desespero feio por baixo. Você está cometendo um grande erro, Olivia. Ele zombou, sua voz subitamente neste. Você é uma completa tola por recusar um cara como eu. Não pude deixar de rir, um som áspero e sem alegria. Um cara como você quer dizer um patético caçador de fortuna sem bússola moral alguma, não obrigado, Bruno. Acho que vou definitivamente passar. Enquanto ele se afastava irritado, senti mais um peso pesado se levantar dos meus ombros cansados. Eu estava finalmente livre. Livre de suas mentiras manipuladoras, livre da sensação constante de inadequação total que me assombrava por tanto tempo. Nos meses seguintes, a vovó me tomou completamente sob sua proteção, ensinando-me pacientemente todos os intrincados detalhes de como gerenciar uma empresa de sucesso de milhões de reais. Passamos incontáveis fins de semana debruçadas sobre relatórios financeiros complexos, engajando-nos em discussões estimulantes sobre estratégias de negócios intrincadas e planejando meticulosamente um futuro brilhante e independente. Você tem uma mente notavelmente afiada para negócios, Olivia. Ela costumava dizer, seus olhos brilhando de orgulho genuíno. Você vai fazer coisas absolutamente grandiosas. Pela primeira vez na minha vida, finalmente me senti verdadeiramente valorizada, verdadeiramente amada e verdadeiramente vista por quem eu era. A dor profunda de perder meus pais tóxicos e minha irmã igualmente terrível ainda persistia, uma dor surda em meu coração, mas estava sendo gradualmente ofuscada pela alegria crescente de finalmente encontrar meu próprio lugar no mundo. Um lugar onde eu não era apenas aceita, mas verdadeiramente valorizada. Lição valiosa. Esta história ilustra poderosamente a importância de reconhecer e valorizar seu próprio valor, independentemente de como os outros, especialmente a família, possam tratá-lo. Destaca a força que pode ser encontrada em lugares inesperados e o profundo impacto do amor e apoio genuínos. Em última análise, enfatiza que a verdadeira família nem sempre é definida pelo sangue, mas por aqueles que realmente o veem, valorizam e acreditam em você. Não tenha medo de criar sua própria família escolhida e de se afastar de relacionamentos tóxicos, por mais difícil que possa parecer. Seu bem-estar e felicidade são primordiais. Quais são seus pensamentos sobre a jornada de Olivia? Você já experimentou uma situação semelhante? Compartilhe seus comentários abaixo e se você gostou desta história, por favor, curta e se inscreva em nosso canal para mais narrativas envolventes.